Oi, gente, boa tarde. Natália Fruê, do SBT. Eu queria saber, ministros, qual foi a discussão que aconteceu para agora ter, então, esse decreto da garantia da lei e da ordem? Se teve uma discussão também sobre uma lei complementar, se não poderia ter sido usada essa lei complementar para essa ampliação da atuação nos portos e aeroportos, e por que a decisão da GLO, já que na sexta o presidente tinha dito que não usaria esse instrumento? Temos uma reflexão em conjunto. O ministro Rui Costa, o ministro Múcio, o ministro Silvio, nós do Ministério da Justiça, os comandantes das forças e as polícias, as Forças Armadas e as polícias federais. Nós já estamos apoiando os estados desde janeiro, em várias ações. Ocorre que o Rio de Janeiro tem algumas características muito singulares, entre as quais o fato de lá ter se estabelecido domínio territorial de facções bastante intenso. Então, o ponto de partida foi o que podemos fazer para ajudar ainda mais o Rio de Janeiro. Nós temos 2 eixos de trabalho escolhidos como prioritários no Ministério da Justiça e apresentei aos colegas de governo. O primeiro, inteligência financeira, tirar dinheiro do crime organizado. Cito um exemplo. Ontem, numa operação da Polícia Federal contra uma máfia no estado de São Paulo, somente dinheiro espécie havia 5 milhões de reais. E bens apreendidos nesses dias ultrapassam centenas de milhões de reais em várias operações nos últimos dias. Na verdade, nós estamos falando no caso de bilhões. O segundo eixo é exatamente este que o presidente da República enfocou na sua decisão de hoje, qual seja o eixo logístico. Nós temos pontos de abastecimento, de trânsito, de tráfico de drogas e armas, mas não só isso, em torno do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. E, portanto, esse foi o critério que nós escolhemos em conjunto, e o presidente da República aprovou essa ideia, de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil, baseada na Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 está sendo usada por esse decreto do presidente da República, dos seus artigos 15 a 18, abrangendo desde a GLO restrita, específica, até as chamadas ações subsidiárias. Como é que isso vai se dar na prática? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO, ele se referia a GLOs, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97, é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. Então, desdobrando articuladamente item a item. Portos e aeroportos. 3 portos, 2 aeroportos. Quem vai atuar lá, na prática, integradamente? Aeronáutica e Polícia Federal. Faixa de fronteira. Faixa de fronteira, quem vai atuar? As 3 forças, e nesse caso não precisa de GLO, como o presidente da República frisou, portanto não há GLO em faixa de fronteira, porque não precisa, juridicamente, à luz do artigo 20 da Constituição. Então, nas faixas de fronteira, haverá atuação concomitante da Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A novidade, portanto, é esse maior engajamento das Forças Armadas. E uma ênfase, que não é uma exclusividade. Lembro que as Forças Armadas fazem a Operação Ágata. O que nós estamos fazendo agora é como se fosse uma nova Ágata, na faixa de fronteira, com uma ênfase. Qual a ênfase territorial nesse momento? Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porque
esses estados são aqueles que têm uma ligação logística com as grandes facções do eixo Rio-São Paulo. Nós temos um terceiro eixo, um terceiro lugar de atuação, que é o mar territorial. Esse também não tem GLO porque não precisa. Então, Baía de Guanabara, acesso ao Porto do Rio. Atuação da Polícia Federal com a Marinha. Baía de Sepetiba, acesso ao Porto de Itaguaí, no Rio também. Atuação da Marinha com a Polícia Federal. Acesso ao Porto de Santos, acesso marítimo ao Porto de Santos, do mesmo modo. E nós incluímos o Lago de Itaipu, que embora fique na faixa de fronteira, mas nós explicitamos que essa atuação redobrada, reforçada, vai acontecer ainda no Lago de Itaipu. Então esse é o eixo do decreto. Há outras disposições para as quais eu queria chamar atenção para poder finalizar a resposta. Quais são os outros dois eixos? É a atuação ordinária, que já acontece, comum das Forças Armadas, das polícias, e um plano de modernização tecnológica, que o ministro Rui Costa vai liderar. Eu e o ministro Múcio, por determinação do presidente da República, iremos, em até 90 dias, junto com o ministro Silvio, apresentar ao ministro Rui Costa, que vai coordenar esse plano de modernização tecnológica, o que as polícias e as Forças Armadas precisam para cuidar de 3 itens estratégicos para o combate ao crime organizado no Brasil: portos, aeroportos e fronteiras. Então, este plano, ele é de modo múltiplo inovador. É inovador porque usa uma GLO específica. É inovador porque prevê uma dimensão estratégica. Ele é inovador porque integra. E é inovador porque está focado naquilo que é, aí sim, responsabilidade federal: portos, aeroportos e fronteira. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da República, nós não vamos substituir polícias estaduais, porque a Constituição fixa a atribuição dos estados, da Polícia Militar, da Polícia Civil. O que nós estamos fazendo, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos na Bahia, agora estamos fazendo no Rio, é apoiar as polícias estaduais. Então, em síntese, esse é o conjunto de medidas que eu creio que tenha esclarecido a sua pergunta, sem prejuízo, claro, da complementação dos colegas de governo. Boa tarde, ministro. Bruno Góes, Jornal Globo. O senhor disse que o governo federal não vai fazer o papel das polícias do Rio de Janeiro. Eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre os braços da milícia na polícia, no legislativo, no executivo. Isso é um problema real no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se o governo tem condições de enfrentar esse cenário e qual é a percepção sobre quais ações são possíveis nesse sentido. Essa esfera de competência na maioria dos casos, própria da Polícia Federal. Então, as senhoras e os senhores viram que ontem e anteontem, a Polícia Federal, em articulação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, fez a prisão de 10 líderes de narcomilícias. E faço questão de frisar essa palavra, porque há uma dualidade falsa entre narcotráfico e milícia. Essa dualidade foi superada na prática, porque hoje o que nós temos é um bloco criminoso atuando em grandes metrópoles brasileiras, por irresponsabilidade de quem, nos últimos anos, não efetuou combate sério. Muito bem, no caso do Rio de Janeiro, nós temos essa narcomilícia, a Polícia Federal está lá atuando. Já fez apreensão de fuzis, desmontou uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte, pegou os fuzis Freeze na Barra da Tijuca. Nada contra o bairro, é apenas para não incorrer em estigmas que outros tentam botar nas áreas populares do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apreendeu bens, a Polícia Federal tem feito prisões com ordem judicial.
Isto é possível porque o artigo 144 da Constituição, quando define as atribuições da Polícia Federal, alberga, protege esse tipo de atuação. Então, a Polícia Federal está fazendo, a bem da verdade, desde fevereiro, por exemplo, em relação ao caso Marielle, e vai continuar, o presidente da República, inclusive, anunciou isso, as suas ações, abrangendo, inclusive, essa dimensão que o senhor falou. Em paralelo a isto, nós recebemos uma proposta do governador Cláudio Castro e nós acolhemos. Ele me telefonou, propôs esse comitê bipartite sobre lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Nós concordamos, porque eles, as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, são detentoras de informações relevantes. E na próxima semana, com a autorização do presidente da República, nós vamos assinar um acordo de cooperação técnica para que o governo federal, no caso via Polícia Federal, interaja com os órgãos estaduais para que você consiga ampliar a eficiência desse tipo de atividade. Eu gostaria de sublinhar e destacar o que Flávio colocou com relação aos investimentos em tecnologia. Então, foi decidido pelo presidente que todos os esforços necessários a modernizar, seja a Polícia Federal, as Forças Armadas, para atuação nessas áreas aqui já descritas, com o que de melhor existir de tecnologia disponível para essa atividade. Então, isso é prioridade absoluta e ficou-se de apresentar num prazo máximo, que eu espero que seja abreviado no tempo, no mínimo pela metade, um plano de investimento que será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares, a tecnologia de ponta existente no mundo seja incorporada o mais rápido possível e possa auxiliar no curto prazo as forças de segurança, portanto, sem detalhamento aqui específico do tipo de equipamento, da ação específica, mas tudo que existir que possibilitar um rastreamento, monitoramento da movimentação de cargas nos portos e aeroportos, o que de melhor e mais avançado tiver, o que tiver mais disponível do ponto de vista tecnológico, para inclusive do ponto de vista aéreo, disponibilizar a movimentação com sinais térmicos, sinais luminosos, o que tiver de tecnologia, tudo que tiver de ponta será utilizado numa operação determinada, com força, com energia, para cumprir o papel que cabe ao governo federal, que é combater de forma determinada o tráfico de armas, de drogas e o fluxo financeiro ilegal de recursos por parte dos criminosos. Então, tudo isso será feito e tratado com absoluta urgência e prioridade. Matheus Maia, do Poder 360. Quero só fazer um registro que é importante sobre a orientação do presidente Lula. Desde o primeiro momento, nós estamos dialogando com o ministro Rui Costa, com o ministro José Múcio, com o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, de maneira coletiva, construir um plano nacional de segurança portuária e aeroportuária. Hoje foram apresentadas algumas medidas que foram colocadas pelo presidente Lula e, a posterior, nós devemos, apresentar nacionalmente um plano nacional de combate ao tráfico de drogas e, sobretudo, ao contrabando, entre outras ações. Esse projeto ele está sendo desenhado sob a coordenação do ministro Flávio Dino, em comum acordo com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério, para que a gente possa dar governança na inteligência dos nossos portos,
como também na agenda de aeroportos. Então, só para a gente poder fazer esse registro, e nós já estamos também nas nossas docas, que são os 6 portos de responsabilidade do governo federal, a gente está implementando, né, o serviço de tecnologia do VTMS, que são ações integradas de tecnologia, que busca transparência, que busca serviços de radares, de câmeras integradas, para que a gente possa ter, de fato, um monitoramento e uma fiscalização mais dura em relação a todo tipo de ações ilícitas nesses portos e no Brasil. Ministros Matheus Maia do Poder 360 aqui, as minhas perguntas são bem práticas. Eu queria saber, primeiramente, quanto vai custar esse reforço nos três portos e nos 2 aeroportos, de onde vem o efetivo de militares para ocupar esses cargos, essas funções novas, de onde eles serão destacados, e eu queria entender o rol de atividades que eles poderão exercer nos portos e aeroportos. Eles vão revistar as pessoas, eles vão, não sei, aumentar o policiamento do lado de fora, do lado de dentro? São essas minhas dúvidas. Ô, Matheus, responder só a parte que me cabe, que é essa relativa à parte mais jurídica. Com a GLO, as Forças Armadas que estarão em portos e aeroportos podem fazer tudo. Tudo que o senhor mencionou. Atividade de policiamento, do ponto de vista prático, né? Frisando que esse planejamento é um desdobramento daquele plano de combate ao crime organizado que nós lançamos há 2 meses atrás. Por que eu digo isso e o ministro Rui é testemunha? Quando nós sairmos daqui, haverá pessoas dizendo assim, plano feito às pressas. Não foi. Nós fizemos várias reuniões sob comando do ministro Rui, com a nossa presença aqui, de todos que estão aqui. E nós refletimos durante semanas a partir do plano já existente. Então, este plano é uma concretização daquilo que durante meses, 4 meses, foi debatido. Com quem? Com especialistas. Porque a segunda coisa que vai ser dita é, o plano não ouviu os especialistas. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos, que são os policiais e os membros das Forças Armadas. Foram ouvidos. Aqui estão os dirigentes. E nós ouvimos, claro, eu próprio. Fui ao Paraguai, que é um país-chave nessa integração que nós estamos buscando. Na próxima semana haverá uma reunião dos países da América do Sul aqui, para desdobrar isso. E nós estamos também com reuniões que nós fizemos no Rio de Janeiro. Há várias semanas atrás, o secretário Capelli foi lá, eu próprio fui, conversamos com o governo do Rio, com o prefeito Eduardo Paes, com a Federação das Indústrias, com associações, com sociedade civil. Então, apenas para deixar claro que o plano, ele é consistente, vai na direção certa, não produzirá milagres, claro, ninguém tem essa pretensão, mas será eficaz em relação aos objetivos que o presidente da República estabeleceu. Em relação às questões das Forças Armadas, ou os comandantes, ou o ministro Múcio, porque naturalmente... Quero só fazer um complemento em relação ao que o ministro fala. Pode estar pensando assim, bom, a Marinha já não está no mar, a aeronáutica já não está nos portos, o que é que vai haver de a mais? Evidentemente que, em regime normal, as operações são limitadas. Um exemplo, se a Marinha detecta dentro de um container uma droga, um pacote, uma caixa, ela não pode tomar providência nenhuma. Quem tem que tomar é a Polícia Federal. E como essa operação foi muito bem estudada há muito tempo, nós somos coadjuvantes dessa operação. Todos estamos nos ajudando, foram todos ouvidos. Agora, na hora que se chegou a essa conclusão, que nós poderíamos detectar uma GLO específica, com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação, ali o que a Marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto é a mesma coisa. Um cão farejador detectava que havia um problema qualquer dentro de uma bagagem e não podia abrir a bagagem. A aeronáutica não podia abrir a bagagem. Com essa GLO específica dentro do aeroporto, nós vamos poder ajudar a Polícia Federal, porque essa é uma obrigação dela,
completando a operação. Detectou que há um ilícito aí, abre a bagagem, abre a mala e nós vamos fazer a operação. O mais importante de tudo é que é uma operação especial, muito bem pensada, e todos nós vamos ser coadjuvantes uns dos outros e vamos nos ajudar nessa operação, vamos somar os nossos esforços. Sim, porque a GLO permite isso. Diferente das ações subsidiárias. Eu acho que era importante, ministro Múcio, ouvir um pouco os comandantes para eles falarem do Exército, caso queiram, né? Claro. Boa tarde. Quanto à Força Aérea, nós temos executamos um exercício já de continuado de prontidão das nossas bases aéreas. Nós aplicamos isso também nos aeroportos. Nós seguimos dentro do nosso treinamento um Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra a interferência ilícita. Então, como disse, nós partimos agora, ao deixar o artigo 18 apenas, partimos para o artigo 15, a GLO completa. Então, nós temos esse poder de polícia, tanto na área de manobra de aeronaves, quanto na área de movimentação de bagagens e cargas, como também no saguão, como uma operação policial ostensiva. Então, ainda que seja uma GLO, e ainda bem que assim o é, uma GLO perimetral dentro dos dois aeroportos, Galeão e Guarulhos, né? Então, a aplicação da Força Aérea nessa operação mais ostensiva, ela é completa, né? Nós teremos lá um comando singular, né, dos dois aeroportos, um comandamento único, assim como a Marinha também dos aeroportos, e já na operação Ágata, aí é um comando conjunto, a comando do Exército, na integração das três atividades ao mesmo tempo, tendo a certeza aí que nós teremos a aplicação das três forças em cooperação em operações conjuntas com a Polícia Federal e os demais órgãos, tanto os federais quanto os estaduais, até mesmo municipais. Eu tenho certeza que teremos bons resultados dentro dessa grande operação, que é bastante duradoura, com resultados bastante produtivos à frente. É assim que eu entendo. Boa tarde. Desculpa. Especificamente no que trata de portos e vias navegáveis, a Marinha tem o praxe mandato para atuar nas vias de acesso. Inicialmente, em termos de inspeção naval, é uma ação de caráter administrativo, mas encontradas fundadas suspeitas de prática de crime, a Marinha tem o mandato para evoluir para uma revista criminal e assim fazer a sua atuação. O que requer são esforços de uma maior intensificação na troca de informações de inteligência marítima, para isso com os diversos órgãos e agências, né, de segurança pública, nacional e internacional. E no que tange a atuação nos portos, isso a lei complementar não nos confere atuação com emprego de tropa. A atuação ela é limitada ao apoio logístico, de inteligência, de comunicações e instrução. Para isso é necessário um decreto de GLO, né, que possibilite o emprego de tropa. O efetivo que a Marinha pretende empregar virá dos comandos de áreas respectivos, comando do 1º Distrito e comando do 8º Distrito Naval, Rio de Janeiro e São Paulo especificamente. Estima-se um efetivo de 1.100 homens e embarcações. Então, é isso que eu imagino possamos aprofundar com o planejamento para o emprego da força. Obrigado. Uma boa tarde a todos. O Exército Brasileiro ele vai atuar principalmente na faixa de fronteira. Já é uma atuação que a gente costuma fazer. Essa área da faixa de fronteira que está definida como prioritária, ela tem mais ou menos 2.300 quilômetros, abrange os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A gente está pensando em atuar com efetivo do Exército na faixa de 2.000 homens. Essa operação duraria, pelo que está previsto, 6 meses, então precisa manter uma continuidade dessa operação, um revezamento. Está abrangido pelo artigo 16A da Lei Complementar, que é 97,
Nesse artigo a gente pode fazer patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres, embarcações e prisões em flagrante delito. Como eu falei, existem meios que estão sendo empregados, vão ser meios. Eu tenho 4 brigadas na área, a 15ª Brigada que fica no estado do Paraná, que é uma brigada mecanizada, a 13ª fica em Cuiabá, eu tenho a 18ª que fica em Corumbá e tem a 4ª Brigada que fica em Dourados. Então essas brigadas vão estar voltadas para a fronteira e a gente vai intensificar um trabalho que a gente já faz e vai inclusive ter emprego de outras tropas especiais e de outras forças. Não só a Força Naval, na região do Lago de Itaipu, como também a Força Aérea, com aeronaves de reconhecimento. A gente vai empregar helicóptero, então é uma ação bastante intensa para poder, principalmente, limitar a atuação com liberdade das organizações criminosas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quanto da Polícia Federal, nós, em primeiro lugar, temos que saudar essa integração, essa operação, coordenação conjunta, que muito vai tracionar e potencializar a nossa ação, especificamente na área de Polícia Judiciária, Polícia Aeroportuária, Marítima e de Fronteira, que são nossas funções constitucionais. Portanto, também destacaremos efetivos na nossa área de atuação, especificamente na área de inteligência, de polícia judiciária, para que a gente tenha a integração também das inteligências e, com isso, uma maior capacidade operacional. Nós ganhamos muito em capacidade operacional com essas ações integradas. Falo aqui dos portos e aeroportos, onde também intensificaremos as ações fiscalizatórias, portanto preventivas, mas sobretudo nas áreas de fronteira, com as dimensões, né, que o general acabou de comentar aqui, que só são possíveis de serem efetivamente fiscalizadas com essa ação conjunta, integrada e com muita ação de inteligência. Fizemos hoje e ontem, né, o ministro Flávio Dino já mencionou a operação importante no Rio de Janeiro. Só nessa operação, ministro, recebi há pouco, de patrimônio apreendido, mais de R$2 milhões em imóveis, embarcações, mais dinheiro em espécie também, em torno de 31 mil reais, além de 5 carros blindados de luxo. Então esse é o nosso esforço, é trabalhar com inteligência, trabalhar na descapitalização das organizações criminosas, e eu tenho convicção que a melhor medida é essa da integração e a operação conjunta. É só um pouquinho ali, a Paula com o microfone. Boa tarde, Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria perguntar o efetivo total das Forças Armadas envolvidas na CGLO, né? O comandante mencionou que do Exército são 2 mil homens, queria saber das outras forças. E eu também gostaria de perguntar ao ministro Rui Costa se, em decorrência dessas crises na segurança pública, né, no Rio de Janeiro, a gente viu também na Bahia, se avançou no governo a discussão da criação do Ministério da Segurança Pública. Para lhe ajudar, só faltou divulgar o dado da aeronáutica. Damasceno. O nosso efetivo, como é um comando singular com 2 aeroportos, nós manteremos uma rotina de 24 horas equipes, gerando em torno aí de 120 homens nos 2 aeroportos somados por dia. O efetivo maior, logicamente. Fica, portanto, 2.000 mais 1.100 e 2.000 mais 1.100 mais 120. 120 por hora, só que nós temos efetivo de 3.220 das Forças Armadas. 3.220. Não é isso? 2.000 com 1.000, 3, 1.100, 3.100. Todo mundo é de humanas, mais 120 vai dar 3.220. Eu também sou, mas eu acho que dá 3.220. São 120 noturno, né? Mas como nós temos representação, são 600 homens da Força Aérea. Olha, do ponto de vista dos gastos, serão utilizadas as tropas existentes e, portanto, o gasto adicional vai ser fruto desses investimentos que serão feitos e, eventualmente, do deslocamento das tropas, se necessário for trazer de outras regiões, de outros estados. E esse investimento, como foi dito antes, foi dado um prazo de até 90 dias, que eu espero que seja reduzido a metade disso, pelo menos,
será apresentado esse portfólio de investimento e que o presidente pediu prioridade. Eu quero destacar, eu sei que é importante para compor a matéria e a notícia, a quantidade de homens. Mas eu diria que tão importante quanto a quantidade de homens nessa operação, nós estamos agregando inteligência, equipamentos que muitas vezes supre quantidade de homens. Quando você usar, por exemplo, o drone para monitorar toda a área de fronteira do Lago do Itaipu, com sensores diversos tecnológicos que existem, você faz policiamento à noite, monitoramento à noite, e consegue enxergar a movimentação de pessoas no meio da mata, no meio ou no lago. Com apenas um operador de drone, você consegue monitorar, sistematizar, planejar operações para eventuais prisões. Então, isso tudo vai ser utilizado, toda a tecnologia disponível, como eu disse, o que melhor de existir para que a gente faça aquisição e disponibilize em caráter emergencial para as nossas forças de segurança. Do ponto de vista de criação do Ministério, isso não foi pauta agora do presidente, isso não está na pauta colocada, e o objetivo, portanto, é identificar as ações diretamente de responsabilidade do governo federal, que é cuidar de forma sistemática, ostensiva das fronteiras para conter o crime, o contrabando, a entrada de drogas e de armas, e nos portos e aeroportos. Então, como foi dito, a população vai presenciar isso, inclusive nos aeroportos. Será utilizado de forma ostensiva, inclusive cães farejadores, para identificar eventualmente movimentação de drogas, inclusive no saguão dos aeroportos, na área de movimentação de aviação de carga, de aviação de passageiros. Então, é um cerco para evitar. Quando a gente fala de porto, nós saímos da escala de quilos para muitas toneladas de apreensão, que tem sido a prática. Então, ao sistematizar isso, o que a gente imagina é asfixiar a entrada de drogas e armas. E esse é uma ação imediata. Isso poderá ser replicado e ampliado para outros portos do país, na medida que imaginamos nós que, ao fechar o cerco nesses lugares, eventualmente outros portos ou outros aeroportos passem a figurar como prioridade para esses grupos criminosos. Então, se a inteligência das forças indicarem a necessidade de incorporar, e desde já eu informo, algum outro porto no Brasil, algum outro aeroporto, ele será incorporado nesta operação, na medida que se identifique que eventual rota de uma organização criminosa mudou para outro porto ou outro aeroporto, de imediato, não será após o vencimento desta operação, e sim de imediato será esse porto, esse aeroporto incorporado nessa operação, para que possamos prender e asfixiar esses criminosos que estão de forma sistemática organizados no país inteiro, mas a pauta do Ministério nesse momento não está sobre a mesa. Obrigado, pessoal. Só um instante, apenas para deixar o registro claro em relação ao número de homens. Inicialmente são 3.700, só para deixar o registro, porque 2.000, mais 1.100, mais 600. 3.700 para deixar o registro. E uma outra informação relevante é que no dia 10 de novembro nós vamos ter uma reunião com os governadores da Amazônia Legal, que são 9 estados. O ministro Silvio, inclusive, me fez essa observação. Nós estaremos lá para a assinatura de um acordo de cooperação parecido com este, mas sem GLO, sem nada desse tipo, parecido no sentido da integração das polícias federais com as Forças Armadas e com os estados. Então, isso será no dia 10 de novembro, na cidade de Manaus, onde haverá, no próximo ano, a instalação de um centro de cooperação policial internacional com os países fronteiriços,
que também são países da Amazônia, assim como também um centro de comando de operações da Força Nacional em Manaus, para atuar com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, com o Ministério da Defesa, com o Ministério dos Portos e Aeroportos e assim sucessivamente. Na linha do que o ministro Rui acabou de dizer, ou seja, que há uma continuidade. Não é um plano que se esgota nisso que foi anunciado hoje, há uma continuidade e uma vinculação com outras ações e com outras iniciativas. Sobre o Ministério da Segurança, minha posição é bastante conhecida, eu não vou repeti-la, até porque o ministro Rui acabou de garantir que minha exoneração não está próxima. Então, essa também é uma notícia de interesse geral, inclusive minha mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida pode ser encaminhada.